This call is now being recorded. Boa tarde, primeiro ano. Essa é a nossa aula da sexta semana de filosofia. Sexta semana, quarta unidade de filosofia do primeiro ano do ensino médio, ok? Vamos partir logo para o nosso caderno de apoio, né? Deixa eu passar ele aqui para vocês. Ele vai chegar aí agora. Chegou. Então, no nosso caderno de apoio, nós vamos começar aqui pelo Explorando a Trilha, né? Eles pedem para ler o texto com atenção. Esse texto 1 fala a respeito das figuras do silogismo e algumas regras para o entendimento. Bom, a leitura desse texto é evidente que vocês deverão fazer, né? Porque ele tem aqui alguns itens interessantes e é bom mesmo que leiam, né? Para aprofundar mais um pouco, mas eu para ganhar tempo para essa aula e para a aula também, sala de aula, eu preparei uma apresentação no PowerPoint, né, a respeito de silogismo. Assim que ele chegar aí para vocês, aí chegou o PowerPoint, modo exibição de tela, aí isso. Então aqui nós temos o silogismo, né, que é o nosso título de hoje, é o que nós vamos começar a aprender como usar. Ele diz que o silogismo é formado por premissas, maior e menor, e uma conclusão. Ok? A palavra tem origem na origem grega, silogismos, eu acho que é assim que pronuncia. Conclusão, que significa conclusão ou inferência. É uma forma de raciocínio baseada na dedução. Essa linha de pensamento, criada pelo filósofo Aristóteles, utiliza duas proposições iniciais para se chegar a uma terceira, que no caso é a conclusão. Então ele me dá duas proposições iniciais verdadeiras. Eu vou deduzir que uma relacionada com a outra me oferece uma terceira proposição, que é a minha conclusão. O silogismo ele tem três características, né? Ele é mediado, dedutivo e necessário. Existe a mediação nele porque ele se faz presente, porque utiliza o raciocínio para a compreensão do plano real, então por isso ele é mediado, né? Ele precisa existir para que eu tenha a compreensão do plano real. A dedução parte de proposições universais para alcançar as duas premissas verdadeiras, né? Então eu vou partir de duas proposições iniciais, universais, verdadeiras, para que eu possa chegar a uma conclusão. E já a necessidade é de estabelecer uma ligação entre as premissas. Se não houver ligação entre as premissas, não há o fato verdadeiro, a conclusão no final. Eu posso ter até duas premissas verdadeiras, mas se não houver uma ligação entre elas, não tem como eu ter uma conclusão a respeito do tema. Além dessas propriedades, é formado por termos que propõem três proposições distintas. Então, a primeira premissa é chamada de premissa maior, ou só maior. Ela é uma afirmação geral, é algo universal. Tá? E a primeira premissa, ela deve conter o termo maior e o termo médio. Na verdade, são três termos, o maior, o menor e o médio. Na primeira premissa, eu devo ter o termo maior e o médio, certo? Na segunda premissa, a segunda premissa é definida como a premissa menor, algo mais específico, tá? Então, o que ela precisa ter? Ela precisa ter o termo médio e o termo menor. Então, primeira premissa, termo maior e médio. Segunda premissa, termo médio e menor. Obviamente que na conclusão, eu vou determinar a relação entre as duas primeiras premissas anteriores, né? E elas vão me levar a uma evidência, a uma dedução, a uma verdade lógica. Na conclusão, que é a minha terceira premissa, eu devo ter o termo maior e o termo menor, certo? Eu sei que fica meio complicado assim, mas na hora que a gente partir para os exemplos, fica mais fácil. A gente vai trabalhar com esse silogismo que nós já vimos em outras oportunidades, né? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Qual é o termo médio? O termo médio é o homem.
que aparece tanto na primeira premissa quanto na segunda. Tá? Qual o termo menor? O termo menor é Sócrates, porque Sócrates é um ser específico, é menor do que o termo homem, que engloba toda a espécie humana. Por fim, o termo maior é mortal, que é o predicado, é a classificação. E essa classificação atinge a todo o homem, todo ser humano é mortal. Então eu tenho, na primeira premissa, todo homem é mortal, eu tenho o termo médio, homem, e o termo maior, mortal. Na segunda premissa, eu tenho o termo menor, Sócrates, e o termo médio, homem. Na minha conclusão, que é a minha terceira e última premissa, eu tenho Sócrates, que é o termo menor, e mortal, que é o termo maior. Ok? Então, nesse caso aí, eu percebo que existe uma lógica, eu deduzi que há uma sequência lógica aí, porque os fatos estão encadeados. Todo homem é mortal, certo? Sócrates é um homem, é. Logo, Sócrates é mortal. Porque ser mortal é um predicado, é uma característica, é uma qualidade de todo homem, ok? Se você não consegue entender o silogismo dessa forma, se ele não está passando essas informações, se ele não consegue fazer você deduzir verdadeiramente a terceira premissa, significa que ele não é um silogismo verdadeiro, e aí ele está indo para o campo das falácias. Aqui nós temos algumas regras para o entendimento da forma do silogismo. Bom, foram algumas coisas que já foram ditas antes. O silogismo deve ter sempre 3 termos, maior, menor e médio. O termo médio deve fazer parte das 2 premissas e nunca deve estar na conclusão. Tá? A conclusão deve ter o termo menor e o maior. Nenhum termo pode ser mais extenso que a conclusão. Tá? Então, na conclusão, eu preciso da premissa maior e menor, porque só assim eu consigo concluir uma ideia. Né? Uma das premissas deve sempre ser universal, no caso daquela primeira ideia nossa, é o fato de ser mortal, isso é universal, é para todo ser humano, tá? E é necessário positiva e negativa. A conclusão não pode conter o termo médio, isso já foi dito. De 2 premissas negativas, nada poderá ser concluído. Então, se eu tenho 2 premissas que negam alguma coisa, eu não posso concluir nada na minha conclusão. De 2 premissas afirmativas, a conclusão deve ser afirmativa, evidentemente. E de 2 proposições particulares, não poderá ser concluído. Ou seja, se eu tenho 2 coisas muito específicas, encadeadas, eu não consigo obter uma conclusão a partir dali. Porque eu preciso de um termo maior, universal, preciso de um termo maior, algo específico, para que eu possa chegar na conclusão de uma premissa, de uma ideia, de um silogismo desse. A conclusão sempre acompanha a parte fraca, isso é, se houver uma premissa negativa, a conclusão será negativa. Se houver uma premissa particular, a conclusão será particular. Ou seja, minha conclusão ela vai acompanhar sempre o lado mais fraco, certo? Se houver ambas, a conclusão deverá ser negativa e particular. Com isso, a gente finaliza aqui a apresentação a respeito do silogismo. E como eu disse a vocês, essas informações que eu passei estão aqui no texto 1 do caderno de apoio. Tá? Chegou aí para vocês agora, isso. E aí, ele está aí nesse texto, que eu leio novamente, leio com atenção antes de responder a tarefa, certo? Aí ele passa por resolvendo os desafios da trilha, né? Também é um texto que deverá ser lido, só texto informativo, aqui na trilha sua, coloque a mão na massa também. Ele pede para que você faça uma pesquisa a respeito de Aristóteles, eu não solicitei essa pesquisa, é bem possível que mais à frente a gente trabalhe com o filósofo Aristóteles, porque o material a gente vai recebendo aos poucos, então, mas no plano de curso tem, então, obviamente, eu creio que vai haver nos cadernos de apoio. Aqui nós temos, na trilha da minha vida, nós temos um mapa mental que foi feito baseado na lógica, né, um item trabalhado por Aristóteles, então eu tenho a lógica. Da lógica, eu tenho ele está em espanhol, né, para ajudar. Está em espanhol, eu tenho ideia, representação mental, a representação mental da ideia, né? Temos o juízo, que deve ser o juízo,
a união das ideias, do sim e do não. Temos o raciocínio, que me leva das premissas a uma conclusão. Temos as ferramentas, né, que são os termos maior, menor, médio, são ferramentas que vão me ajudar a atingir a lógica. Temos a organon, que é o organismo, a lógica é um organismo vivo, ok? Temos aqui Aristóteles pensando na lógica e também temos as regras para poder aplicar a lógica. Tudo isso voltado para se atingir o pensamento racional. Aqui a proposta de intervenção também falando sobre a importância de Aristóteles, da lógica aristotélica, tá? Pede para que você selecione tópicos importantes da sua pesquisa e apresente depois. Então, não solicitei isso. Então, vamos partir aqui agora para o nosso roteiro. Ok, então aqui no roteiro nós temos aulas 1 e 2, foi o que vimos essa semana, e a nossa tarefa é o seguinte: ler e identificar os silogismos verdadeiros e falsos, com base nas regras que foram estudadas. Bom, eu selecionei 10 silogismos para que vocês possam trabalhar com eles. E aí vocês vão, enquanto vocês estiverem fazendo, vocês vão verificar e vão me dizer se o silogismo é verdadeiro ou se é falso. Por exemplo, eu vou pegar o mesmo exemplo que eu peguei em sala, é um bem simplesinho. Então eu tenho lá, toda fruta é saudável. A manga é uma fruta, logo a manga é saudável. Esse silogismo é verdadeiro ou é falso? Bom, obviamente que você primeiro identifica qual é o meu termo médio. O meu termo médio é fruta. Eu tenho fruta na primeira premissa e tenho fruta na segunda premissa. Qual é o meu termo menor? Meu termo menor é manga, que é algo específico, é uma fruta específica, né? A manga está na minha segunda premissa e está presente na minha conclusão, logo no início. Qual é o meu termo maior? Meu termo maior é saudável, porque é uma coisa muito ampla, é universal. Tá? Então aqui eu tenho os 3 termos. Então em toda fruta é saudável. Eu tenho o termo médio, fruta, e o termo maior, saudável. A manga é uma fruta, então eu tenho o termo menor, manga, e o termo médio, fruta. Logo, a manga é saudável. Então aqui eu tenho o termo menor e o termo maior. Esse silogismo é verdadeiro? Eu consigo deduzir que ele traz uma verdade nele? Se você achar que sim, assinale a opção de verdadeiro. Se você achar que não, assinale a opção falso. O mesmo formato de pensamento deve ser aplicado para os outros 10 silogismos, ok? Esse item aqui vai valer para vocês, essa atividade vai valer para vocês como se fosse um teste, tá certo? São 10 silogismos, o total ali é 3 pontos, cada um vale 3 décimos. Tá? Então, se você acertou 5, você vai 5 vezes 3, 15, 1,5 ponto. Tá certo? O cálculo é esse. Então, na hora que você terminar de responder, ele vai acusar para você quantos acertos você teve em 10. Se tiver 10 e 10, 10 em 10 é 3 pontos. Tá certo? Qualquer dúvida a respeito da tarefa, é só entrar em contato comigo via WhatsApp ou me procurar na escola. Ok? Bom, é isso. Até a próxima aula, na sala ou aqui online, onde a gente se encontrar primeiro. Tá certo? Bye, bye.